Olá, boa tarde a todos. Estamos iniciando mais um bate-papo sobre estratégias quantitativas. Hoje é dia 24 de abril de 2013, são 17 horas e 40 minutos, e assim como fazemos todas as quartas-feiras, estamos iniciando o nosso bate-papo sobre estratégias quantitativas. O mercado continua chatinho, né? Mas já desde a semana passada, desde o programa da semana passada, a gente já teve uma recuperação aí. Como eu disse, a semana passada o mercado teve um festival de fechou fora, fechou dentro. Aí algumas ações, alguns papéis continuaram o movimento ascendente, outros logo já voltaram à sua tendência anterior, que é a tendência de baixa na maior parte dos papéis do mercado, ou seja, a maioria dos papéis ou está numa tendência lateral ou está numa tendência de baixa. Poucos papéis continuam em tendência de alta, a gente vai comentar sobre eles. Hoje a gente teve um sinal um pouco mais negativo, aí a maioria dos papéis estavam em alta no decorrer do pregão e acabou acontecendo aí uma realização, uma entrada de força vendedora aí mais para o final do pregão, deixando muitas sombras superiores, e isso nunca é um bom sinal, pelo menos para o diário aí, para quem opera no período do gráfico diário. Convidando aí todos os amigos, tem bastante gente na sala, convidando todos os amigos aí para sentirem-se à vontade para fazer perguntas, comentários, discordar, xingar, criticar, tirar dúvidas e comentar algum tipo de cenário para alguns papéis. Eu sempre começo com algum tipo de filosofia financeira de botequim. Eu acho que a filosofia de hoje pode ser o que eu estava mais pensando. Semana passada eu comentei muito em ter critérios, né? E eu acho que a filosofia, continuando na semana passada, seria conseguir transformar esses critérios em algum setup ou algum tipo de estratégia ou algum tipo de método, né? Então, lembrando que sempre a estratégia, o método tem que ter um ponto de entrada, um ponto de saída, realizações parciais, stop, se vai deixar stop no automático ou no manual, ou se uma parte é manual, uma parte é automática, enfim, conseguir transformar os seus critérios em setups, que é mais ou menos isso que a estratégia quantitativa prescreve, ou pelo menos é uma das bases é quando você consegue transformar o seu setup, ou transformar a sua estratégia num tipo de um algoritmo, assim, deixar as coisas mais matemáticas, deixar as coisas um pouco mais ou menos subjetivas, né? Se bem que para quem opera com análise técnica, para quem opera com gráfico, assim, é muito difícil tirar a subjetividade, a não ser que você trabalhe com o balanceamento, que nem diz o Osho, ou com algum tipo de trave em opções, ou algum tipo de long and short. Daí você diminui bastante a subjetividade, mas sempre que você trabalhar com stop ou trabalhar com coisas assim, você vai ter uma certa subjetividade. Então não tem jeito. A ideia é minimizar para a gente ter cada papel responde melhor a um setup, cada papel responde melhor a uma estratégia. Tem que fazer algum backtest, se bem que alguns backtests, assim, eu acho que é só para a gente ver a performance passada, não quer dizer nada sobre variação futura nem nada. Eu não dou tanto peso assim a backtests e coisas do gênero. Então, mais uma vez, convidando os amigos, quem tiver alguma dúvida, quem quiser algum comentário sobre algum cenário de papel, a gente está aqui. Eu vou seguindo aqui minha rotina de todas as quartas-feiras, faço um comentário rápido sobre Bovespa, depois a gente conversa sobre Petro e Vale. O som está ok aí, o vídeo está ok para todo mundo. Se alguém puder me dar um retorno aí, por favor. Se não estiver vendo, por favor, coloque, eu dou um zoom maior aqui na tela. Então, sem mais, vamos lá pro gráfico. Eu vou deixar minha carinha ali só para não dar problema. Acho que não vai atrapalhar a visualização de ninguém. Vamos lá então. Deixa eu só conferir aqui, está tudo em ordem. Vamos ver, pronto. Acho que está tudo em ordem. Marcão, boa tarde, TG, tudo bem? Poderia comentar a BEV CSN? Beleza, Marcão, e aí, como é que estão as coisas? O Marcão é um amigo nosso que está sempre aqui tirando dúvidas e
tentando também descobrir como é que funciona, assim como a gente, como funciona essa porra desse mercado, que tá uma tristeza. Mas já deu uma melhoradinha da semana passada para cá, né, Marcão? Vamos lá. É lógico que eu vou dar uma olhada em Ambev e CSN, mas vamos seguir só a rotina. Falar do Ibovespa, depois de Petro e Vale, daí a gente comenta aí Ambev. Muito amigo. É isso aí, Marcão. Beleza. Então aqui a gente tem o gráfico do Ibovespa. Vou deixar só na tela, que fica melhor aqui, tirar vocês da frente. Vou dar uma... Então, o Ibovespa já vem desde o começo do ano, né? A gente já comentou, desde lá do dia 3 de janeiro, numa tendência de baixa, fazendo topos e fundos principais, pelo menos um mais baixo do que o outro. Agora, a gente já ameaçou uma certa reversão aí, a média de 21 já ficou horizontal, né? O Ibovespa, depois do pregão de ontem, né, ou anteontem, para quem quiser, já superou aí o fundo anterior lá na faixa dos 54.500, 600 pontos, só que encontrou a média de 21 e fez um candle bem feinho hoje. Então, para quem opera a favor da tendência, a perda da mínima de hoje sugeriria uma continuação da baixa aí na tendência de baixa do Ibovespa. O que faria a reversão da tendência de baixa do Ibovespa? O Ibovespa fazer um novo recuo, pelo menos até, sei lá, uns 54.000, 53.500 pontos, e depois romper essa região aqui dos 55.500, que é onde ele chegou hoje, né? É isso, 55.500, onde chegou hoje. De qualquer maneira, o primeiro movimento já teria essa simetria ao contrário aqui, né? Ou seja, o Ibovespa subiria até 56.000 e alguma coisa, entre 56.500 e 57.000 aqui, faria um novo recuo para bater no fundo e assim a gente reverteria o Ibovespa reverteria essa tendência. O lado negativo é que hoje no Ibovespa a gente teve um volume um pouco maior e tendo esse candle negativo, que para quem lembra que desse mesmo candle no dia 10 de abril foi quando o Ibovespa veio para baixo 3, 4 dias aqui e acabou perdendo o fundo. De novo, fez uma nova pequena congestão de 2, 3 dias e agora tivemos uma boa movimentação aí, já é o 5º dia de alta seguido no Ibovespa, desde o fechou fora, fechou dentro. A gente teve um fechou fora, fechou dentro aqui que não vingou, né? Não teve rompimento da máxima, mas o Ibovespa voltou a fazer um fechou fora, fechou dentro e agora sim cumpriu todo o movimento. Fechou fora, fechou dentro, compra na máxima e vai até a média de 21 onde ele chegou. Agora ele fez um candle teoricamente de reversão, de definição aí em cima da média de 21, a perda da mínima sugeriria pelo menos um novo recuo aí para então ter a reversão da tendência. A tendência continua sendo por enquanto de baixa, passando para indefinida, caso a média curta cruze a média longa e o Ibovespa lateralize, é o que indica pelo menos a simetria aqui oposta, que possa repetir essa pequena perna aqui ao longo do tempo aí. Só o tempo dirá, né? Vamos ver o que o tempo nos reserva. Então acho que do Ibovespa era isso que tinha para falar, não tem tanta novidade. Vamos direto para a Petrobras, que teve uma boa recuperação, né? Petrobras teve uma boa recuperação todos esses dias. Deixa eu colocar aqui, pronto. Agora sim dá um zoom aqui maior na Petrobras. A Petrobras veio numa tendência de baixa, já vem também junto com o Ibovespa desde do começo do ano. Tivemos o gap, já comentamos semana passada. Aqui fez um fechou fora, fechou dentro, mas a média de 21 estava muito perto, então não teve muito espaço de movimentação. E agora, depois de bater numa zona de suporte aqui que a gente tinha comentado a semana passada, rompeu a média de 21 e agora já está batendo tanto na banda superior de Bollinger como no topo anterior lá nos 19,50, que era um movimento que a gente comentou a semana passada que poderia acontecer aí na Petrobras.
tinha a superação dos 18,70 e depois a próxima resistência. Agora quem tá comprado em Petro ou aposta num recuo, né, para conseguir entrar força, se bem que a gente já teve uma boa entrada de volume, né, desde o último fundo aqui, da última congestão, já teve uma boa entrada de volume em Petrobras. A Petrobras já fez também 5 dias de alta, ou seja, saiu lá dos 17,30, 17,40 que a gente tinha comentado, que é aquela zona que a Petrobras não fica muito tempo abaixo daquilo, mas que se ficasse era uma indicação negativa, e já tem 5 dias de alta, cruzando média curta já cruzou a média de 21, talvez aí essa região dos 19,60, 19,50 seja uma das regiões para um pouquinho, descansa um pouquinho, então um recuo até aqui, ou um fechou fora, fechou dentro aqui, para vir de novo testar a média de 21 e aí sim estabelecer a tendência de alta. A Petrobras, como não fez um fundo mais baixo que o anterior, mas também não fez um topo mais alto que o anterior, se encontra em tendência lateral. Em tendência lateral a gente compra suporte e vende na resistência, não é isso que ensinam para a gente em análise técnica? Então é isso. O que? A gente tem um fundo já aqui mais baixo, lá na faixa dos 16,50. Esse nosso próximo fundo da Petrobras foi aqui entre 16,20, 17,20, 17,40, desculpa, também já fazendo uma zona de suporte principal. E agora está indo testar o topo aí dos 19,50, que nem aconteceu hoje. Então fica atento para algum tipo de realização. Quem está comprado desde aqui de baixo já pode, e pensa em trade de curto prazo, já pode fazer algum tipo de realização parcial, se bem que nós já está no segundo, fechou fora aí da Vale, as bandas estão abrindo, pode ter alguma notícia boa, mas não custa nada garantir algum lucro para quem já comprou tanto no rompimento do topo anterior aqui nos 18,70, já está 19,70, pô, quase 5% em 2, 3 dias está de bom tamanho como uma realização parcial. Superando essa faixa dos 19,70, que coincide com essa faixa de fundo aqui, né, 19,50, 19,70 aqui na faixa anterior, o próximo passo da Petro é o topo lá nos R$21. Fora isso, não tem nada que segure nesse intervalo. Tem essa, se a gente olhar uma simetria para o lado de cá, a gente tem uma certa congestão aqui em forma de triângulo, o que também sugere que nessa faixa entre 19,50 e os 21 lá ocorra algum tipo de congestão para compensar do outro lado, mas ao contrário das outras, a Petrobras já está quase, vamos dizer, a 10% do topo do ano aí, enquanto muitas estão amargando, inclusive a Vale está amargando um teste de fundo. Acho que de Petrobras o que tinha para falar. Talvez aqui um fechou fora, fechou dentro, seja uma oportunidade para fazer algum tipo de trava de baixa na Petro, fazer algum tipo de lançamento coberto, mas sempre com aquele stopzinho acima da máxima. Vamos esperar o desenrolar da Petrobras, mas como eu disse, já está no segundo dia fechando fora da banda. Uma realização aqui seria até saudável, vamos dizer assim, desde que não penetre a média de 21 e nem a retração de 50%, que deve estar também por aí na mesma faixa da média. Então, para a Petrobras é isso. Vamos para a Vale, para a gente não ficar perdendo muito tempo. A Vale já está também com a linhazinha rosa que eu tinha desenhado aqui desde não sei quando. Vamos ver se está distorcida essa linha rosa. Tá, a linhazinha rosa está distorcida, vamos ajeitar ela, não tem problema. Então a gente tinha essa linha de tendência de baixo que a gente comentou na Vale semana passada. Ela tentou romper aqui, mas já encontrou uma certa resistência, teve um candle de força para baixo, veio abaixo para testar o fundo. Deixa eu dar boa. Veio para baixo para testar o fundo, aparentemente achou aqui um suporte lá nos R$30, né? Aqui nesse dia chegou até 29,70 aproximadamente, mas acabou achando um fundinho, fez 4 dias laterais e acabou rompendo aí essa congestão ontem, né, com um voluminho um pouco acima da média, e hoje teve um volume maior ainda, produzindo um candle mais feio assim. Então a perda da mínima desse candle de hoje sugeriria um novo teste lá na banda de Bollinger de baixo, lá nos R$30 de novo. Então é bom ficar esperto. Para quem
trabalha com opções também é bom estar aí de uma maneira mais, como direi, ficar um pouquinho mais atento a isso. Fora isso, ainda a gente teria uma nova linha de tendência de baixa aqui, deixa eu mudar só para não falar que eu não avisei, mas poderia estar formando algo desse tipo assim, né? Deixa eu tirar daqui. Então, uma linha de tendência de baixa aqui nesses topos também seria admissível, e aqui seria um teste nessa nova linha de tendência, produzindo um candle com uma cauda mais longa, superior, né? Uma sombra superior mais negativa. Aparentemente, eu já estava notando desde a semana passada, para quem gosta aí de figuras, eu praticamente não gosto muito, mas aparentemente a Vale estaria formando um diamante aqui, né? Um alargamento com uma posterior congestão, e o que num fundo seria uma indicação altista aí, segundo os padrões de análise técnica, né? Mas de novo a gente tem que se prender a estratégias e a métodos e não a figuras, né? Lembrando que sempre congestão, aqui é uma congestão, diamante é uma congestão que se alarga e depois se comprime, é só ficar mais esperto. Aqui foi um teste da média de 21 produzindo um candle negativo. Eu não me surpreenderia se a Vale viesse um pouco para baixo, testar pelo menos os R$31 novamente e depois voltasse a subir. Aqui seria um candle mais de força que teria que atravessar essa linha de tendência, essa nova linha de tendência aqui, entre aspas, que já está se formando, e consequentemente lá nos R$33 aproximadamente, 33 e alguma coisa, 33 e alguma coisa, rompendo a banda superior de Bollinger e a média de 50, que também já está se aproximando. De positivo, a média de 21 já está se horizontalizando, confirmando a congestão, a média mais curta se aproximando da média de 21. Então, se a gente não tiver um movimento descendente aqui, elas vão começar a se entrelaçar, confirmando essa congestão lateral da Vale. Congestão, para quem trabalha com opções, é sempre uma boa ideia e acaba sendo uma boa oportunidade, sempre ficando esperto. Nada impede que amanhã a Vale abra em gap para cima aqui e rompa essa linha de tendência, então a gente tem que ir surfando com a coisa, com a movimentação. Até ontem ou até anteontem, deixa eu ver, aqui seria até na sexta-feira passada, a Vale se encontrava em baixa, com as três médias descendentes e na ordem, né? A média curta, a média média, a média mais longa e a média muito, muito longa, em ordem, tentando reverter essa tendência. Agora ela tenta reverter essa tendência de baixa, e para reverter essa tendência de baixa, obviamente vai ficar um tempo congestionado, até fazer um zigue-zague para cima, e aí sim a gente pode considerar que está em tendência de baixa. Eu tinha separado alguns papéis aqui que a gente poderia comentar sobre eles, algumas coisas. Eu vou comentar sobre o que a gente tinha falado, mas primeiro eu vou atender aqui o Marcão, o muito amigo Marcão, falando sobre Ambev, que também já estava na listinha, né, vamos dizer assim, e eu já tinha separado, já tinha ficado de comentar ela, eu já tinha separado para falar alguma coisa sobre Ambev. O Marcão mesmo tinha perguntado semana passada sobre essas duas, se não me engano, se não me falha a memória. Isso. E daí, o que a gente tinha para falar de Ambev? Depois do movimento descendente, fez um candle bem feio aqui, totalmente fora da banda de Bollinger, sugerindo uma estratégia de retorno à média, né, entre 80 e 83, daria R$6 aqui mais ou menos, né, dos 77,50 para os 83, daria quase 10%, naquele limite, né, do retorno à média que a gente fala. Mas fora isso, ainda fez um fechou fora, fechou dentro, e ontem ela produziu um candle bem direcional, indo testar a média de 21. A diferença é que, se a gente notar aqui, tanto o candle direcional que fechou fora da banda de Bollinger, como o candle de ontem, que foi direcional para cima, para tentar, foram com volume muito baixo, foi com volume muito abaixo da média. Seria interessante se tivesse sido com um volume um pouco melhor. E hoje, esse movimento direcional para baixo foi com um volume muito acima, foi quase com o dobro do volume do candle de ontem. Então isso é uma indicação muito negativa para Ambev.
De qualquer maneira, o que a gente pode esperar é que venha testar pelo menos ali o fundo no 77, primeiramente. Depois, se a gente for olhar num prazo um pouco mais longo, essa região dos 80, 79 acaba sendo uma região de suporte anterior, mas ela chegou já a perder e tentou voltar e não conseguiu, bateu na média de 21 e reagiu com força, com volume grande, tal. E o pior, ela já está trabalhando abaixo da média de 200 períodos, o que também não é uma indicação muito boa, vamos dizer. E se a gente for notar, a última vez que aconteceu isso com a Ambev, dela trabalhar abaixo da média de 200, aqui no gráfico nem tem, vou dar aquela puxadinha de gráfico que vocês sabem que eu gosto de olhar um prazo um pouco mais longo. Vamos lá, só para não... Se a gente for olhar desde quando a Vale não trabalha abaixo da média de 200, a gente teve lá em agosto de 2011 poucos dias abaixo da média de 200. Aqui, se a gente for ver, não dá nem 5, não dá meia dúzia de pregões aqui entre o dia 27 de julho e o dia 9 de agosto, deve dar uns 10 pregões mais ou menos, e já estava numa congestão. E depois disso, olha quanto que eu estou puxando aqui para achar quando que a Ambev trabalhou fora, abaixo da média. Bem, aqui, lá na crise de 2008. Então, para quem pensa para o longo prazo, olhando simplesmente as médias, a Ambev estaria num ótimo ponto de compra, só precisando ter algum tipo de setup aí, né, que acione a compra, ou que tenha algum tipo de estratégia que acione a compra. Por um prazo um pouco mais longo, a Ambev está bem interessante, até se alguém fizer uma análise fundamentalista nela, talvez chegue à conclusão que esse preço de 70 e tantos reais aí seja uma boa entrada. Mas o fato é que, desde o começo do ano, assim como todo o mercado, no caso da Ambev, a partir, não é nem começo do ano, foi mais começo de fevereiro, né? Ela foi um pouco mais atrasada, ela vem numa tendência de baixa, topos e fundos descendentes aqui, se bem que a gente só tem um ou dois topos principais e simplesmente as pernas de baixa aqui descendentes. O fato é que essa zona dos 70 reais, 75 reais funcionaria, 75, 77 reais funcionaria como um bom suporte dela, e como eu disse, num prazo um pouco maior, ela não costuma trabalhar muito tempo abaixo dessa média de 200. Mas como é uma média, né, como é uma média de 200, esses 200 períodos acaba sendo influenciado pela forte alta que ela teve nos últimos tempos. Então essa média de 200 estaria um pouco mais alta, né, do que o normal, sendo influenciada por vários dias de alta. O fato é que, aparentemente, o que pode acontecer, ela ficar batendo na média de 21 e voltando, só a cada fundo perdido seria uma venda, ou pelo menos um stop de posições para comprar mais barato, que ela tem feito desde o meio aqui de fevereiro, ela tem batido na média de 21, não está conseguindo superar, e sempre que a média de 21 funciona como uma resistência, a tendência de baixa é clara, é mais nítida, né? Por enquanto, nada a fazer, esperar que a perda da mínima de hoje seria um indicativo que ela vem buscar o 77 e alguma coisa aqui, só para 77,40 de novo. A perda do 77,40 indicaria que ela vai ter uma nova perna de baixa para baixo, tentar traçar algum tipo de canal aqui, e lembrar que ela por enquanto não está superando a média de 21. Teve uma ameaça aqui, mas não sustentou, e ela não consegue superar a média de 21. Enquanto não superar a média de 21, não tem história para a Ambev. Simplesmente ou trabalha a favor da tendência, ou stop e compra mais barato depois o mesmo número de ações e sobra com um dinheirinho na mão. A outra que o Marcão pediu foi CSN. Também a parte de siderúrgicas está sofrendo bastante esses últimos tempos, mas aparentemente está tendo alguma melhora. Em termos de cenário, a CSN vem fazendo topos e fundos descendentes mais claros, né, do que a Ambev, perdendo os fundos também ou em gap ou com candles mais direcionais, em dias mais direcionais, e agora aparentemente, lembrando da semana passada,
fez aqui no dia, exatamente na semana passada, fez aquele candle fora da banda, quase fora da banda que eu comentei no chat da semana passada, e está tentando fazer um movimento, mas não está tendo um volume muito baixo. O fato é que sempre que tem essa congestão, então a hora que a média de 21 chegar mais ou menos aí nos 8,12, 8,13, 8,15, a superação com candle de força, com volume acima da média, seria uma indicação de compra, mesmo que seja contra a tendência aí da CSN. Por enquanto ela segue congestionada. Para o lado que romper, a gente tem que seguir 8,13, 8,15 para cima e 7,50, 7,57 para baixo são os parâmetros dessa nova congestão. De novo, a média curta está indo de encontro à média de 21, então esperar a média de 21 chegar aqui e ver se ela serve de resistência, ou se romper a resistência, ela tenderia a entrar no modo mais lateral. Se ela servir de resistência e vier para baixo, significa a continuação da tendência de baixa aí da CSN. Mas aparentemente o que está aparecendo é que também vai tentar dar uma congestionada aqui, pode chegar até próximo da média de 21, testa o fundo de novo, a banda de Bollinger vai estreitar, que nem aconteceu aqui, tentou até dar uma subida, mas perdeu o fundo e veio abaixo de novo. O mercado realmente para as commodities não está muito simpático aí, salvo raríssimas exceções. O Tubarão está pedindo Eletri 6, as elétricas estão ainda sofrendo bastante, Eletri 6 mais ainda, né, por motivos óbvios, mas não vamos entrar nesse comentário. Assim como todas as outras, a Eletri 6 teve aquela famosa, aquela desabada para baixo depois da nova invenção de moda do nosso querido controlador principal aí. Chegou a fazer um movimento bem agudo, deu uma recuperada, já se encontrava dentro de uma congestão de tempo mais longo, que assim chegou até a ter tivemos um falso rompimento ou um candle fora da banda de Bollinger, que indicaria aqui uma venda ou uma realização parcial, e depois disso congestionou aí entre 11,40 e 12,80, uma congestão mais curta, as bandas de Bollinger bem estreitas, e após algum movimento ela perdeu essa congestão e veio testar novamente lá o fundinho da congestão anterior aqui nos 9,75, 9,77. Fazendo um movimento até, vamos dizer, quase testando o fundo perdido aqui, nos 10,70 da congestão anterior, 10,70, 10,80. As médias estão bem laterais, apesar que ordenadas, mas de cima para baixo, a mais curta está para baixo, depois a média e a de mais longo tempo, então uma tendência lateral. Não tem muito o que fazer em relação a algum sinal de alguma estratégia. A única entrada é se você analisar a empresa, achar que a empresa foi duramente prejudicada e que nesse patamar de preço seria uma boa entrada, mas de sinal mesmo não tem entrada de volume. Pelo contrário, ela perdeu um fundo de uma congestão, veio testar o fundinho do zigue-zague aqui anterior. Então nessa zona entre 10,80 e 11,20 aqui é uma zona de resistência onde está a média de 21. Precisaria bater aqui e fazer um zigue-zague para cima. Se a gente olhar no movimento mais curto, ela não chegou nem perto da média de 21 ainda e já ameaçou dar uma congestionada. Então é bom ficar esperto. A perda dos 9,70, 9,75 aqui indicaria um novo teste do fundo, lá no fundo do exagero, que eu falei. Vamos dar. A perda desses 9,70, 9,60, 9,70, 9,65 indicaria um novo teste lá no fundo dos R$7, tanto por simetria quanto por cansaço, e essa lenga-lenga que só melhora primeiro com a superação dos 10, o que eu falei, 10,70, 10,50, 10,80 aqui, 11 reais, superação, vamos arredondar, a superação aqui do patamar dos R$11 voltaria para dentro da congestão anterior e depois tentaria vencer a grande congestão, primeiro nos R$13, depois o topo lá nos 14,17, até voltar no patamar anterior que ela se encontrava
antes disso, que para quem não se lembra, lá nos R$21, ou seja, teria um bom espaço, mas enquanto a parte das elétricas aí não sair dessa indecisão e dessa incerteza, não vai ter entrada. O que era antes um porto seguro, né? O que era antes onde vamos viver de dividendos por resto da vida, acabou sendo influenciado também por algumas decisões aí regulatórias. Para não perder o assunto, só para a gente dar um update, se tiver bom, Tubarão, beleza, se não, pode perguntar mais específico. A gente tinha comentado sobre CESP semana passada, assim, sem querer, né? A gente tinha comentado com o rompimento dos 20,50, teve um rompimento, mas não deu sequência, lateralizou, podemos considerar isso um pullback e voltou para congestão. Então, como a média de 21, ela está também então no caso, o que eu estou querendo dizer é que se você está pensando numa elétrica, a CESP está muito mais interessante graficamente falando aqui, né, no sentido da estratégia, do que a Eletra. A Eletra ainda está no fundo. Ela fez exatamente esse movimento, mas abaixo desse fundo aqui. E a CESP não. A CESP rompeu essa congestão anterior, chegou no nível do topo da congestão lá nos R$21, e agora está oscilando em torno desses 21,50, né? 21,50, exato. Esses 21,50. Como ela já vem trabalhando desde o rompimento aqui da congestão de fundo, que foi acho que a primeira vez que a gente falou nela, na CESP, que ela vem trabalhando acima da média de 21, a média de 21 vem servindo de suporte para ela, vem servindo de suporte para ela, batendo aqui na média de 21 e sustentando. Então, aparentemente a CESP está mais bonita. E a próxima entrada nela seria em torno dos 22, e para quem trabalha com fechamento, em torno de 22, para quem trabalha com máxima 22,50. Mas a média de 21 continua servindo como suporte. E o rompimento dos 22,50 seria uma nova entrada, ou adicionar posições na CESP, desde que ela não perca a média de 21 e não perca o fundo aqui dos 20,50, que daí seria uma indicação negativa para ela, porque ela perderia a média de 21 e perderia a congestão anterior que foi rompida. Por enquanto tá. O Tubarão está comentando, se fosse para elétricas, investiria em Equatorial. Aí depende do que você está pensando, em qual prazo você está pensando, se você analisou a empresa. A gente pode até dar uma olhada em Equatorial, mas da última vez que eu lembro de ter olhado no gráfico dela, o gráfico dela estava mais bonito, estava ascendente, estava lá em cima. Enfim, tem algumas elétricas boas sim, não foram todas penalizadas. Só olhando num tempo mais longo, né? Olha, é isso aí, a CESP está dentro dessa congestão já faz tempo. E está bem interessante graficamente falando, ela está um pouco mais fácil do que as outras. Outras que não é exatamente, elétrica também, mas também sofreu, Transmissão Paulista, TRPL4, está bem parecido com a CESP também, é só uma alternativa, aí é questão de escolher, um gosta mais de geração, outro gosta mais de transmissão, enfim, mas está bem parecido também com CESP. A única diferença é que a resistência aqui, né, a zona de referência superior aqui seria entre 36,70 e 37,70, que coincide aqui com a banda de Bollinger, e ela vem fazendo um movimento bem parecido, né? Depois de fazer, vamos dizer, podemos considerar um W aqui, bateu na média de 21, perdeu e rompeu a média de 21 e rompeu o bico do W aqui, que era o fundo anterior, que era o topo da congestão anterior, enfim, acabou batendo na banda de Bollinger, lá em cima na banda superior de Bollinger, fazendo um fechou fora, fechou dentro, ameaçou dar uma corrigida, não chegou nem na média de 21 aqui ainda, e faz um padrão de uma congestão parecida com o que a gente viu na CESP. Também vejo com bons olhos aqui a superação desse patamar dos 35,80, 35,90, lembrando só que tem uma outra congestão logo depois, né, que é dos 37 lá. Então pode estar repetindo essa mesma congestão do outro lado, no nível ligeiramente abaixo
da que teve. Então eu imagino que a superação aí dos 35,85, 35,84 fosse uma boa entrada também para a transmissão. A questão só é que não tem muito espaço para subir por causa dessa outra, tanto da banda superior quanto da congestão anterior. A média de 21 já está se aproximando, então se a gente tiver um rompimento aqui desse patamar de 35,85, 35,90 com um volume mais simpático, poderia ser uma boa estratégia aí para a transição paulista. Simplesmente o Tubarão está falando TRPL4 ou ISE tá boa também, porque controla custos muito bem e está conseguindo contornar a MP. Tá vendo? Aumentando o volume de energia transmitida. Aí já é uma análise mais da empresa, análise mais fundamentalista, não vou me meter nisso. Concordo com os argumentos, se isso for, se essa análise, ou se esse argumento for suficiente, né, para justificar uma subida ou qualquer coisa do gênero, para quem já teve lá nos 40, 50 reais, comprar por 35 não é uma má ideia. Quanto que estava aqui? Vamos dar uma olhada, só para vocês terem uma ideia. Nem precisa falar, né? R$63 no meio do ano passado, ou seja, está comprando transmissão paulista pela metade do preço. Também foi penalizado o tamanho do gap que tem aqui, tudo mais. Mas graficamente isso, ela formou uma congestão de longo prazo muito mais, como vou dizer, muito mais nítida, né? Tá aqui a congestão, está muito mais nítida do que todas as outras elétricas, e agora aparentemente dando a acumulação já deu um sinalzinho aqui interessante, só vai ficar livre mesmo acima lá dos 37,80, mas fazendo uma tipo de congestão aqui que seria bem interessante, né? Nesse caso ela perdeu a congestão para baixo, né? Nessa situação anterior, pode ser não, essa nova congestão aqui fica fácil, como eu sempre falo, não tem que adivinhar nada. Rompeu para baixo a gente vende, que daí estaria perdendo a média de 21, rompeu para cima a gente compra, se bem que para compra não tem tanto espaço, mas no prazo um pouco maior a superação dessa faixa de preço dos 37 seria bem interessante. Qual que o Tubarão falou? Tá, Equatorial 3, é só para gente isso, né? QTL 3. Olha a diferença, né? Como ele já disse, olha a diferença da acumulação aqui, tá num prazo maior, mas como eu sempre digo, eu gosto de ver num prazo um pouco maior, vem numa franca tendência de alta, rompendo o topo histórico aqui, né? Então, tanto graficamente como pelo menos na análise do Tubarão aí, ela tá bem mais bonita. Tá testando o topo histórico lá na faixa dos 20,90, 21 reais, não está conseguindo passar tão fácil. Aqui está aparentemente as médias mais longas já estão se aproximando, a média de 50 se aproximando da de 21. Tá precisando entrar volume, mas a acumulação já indica que tá rompendo, a acumulação já rompeu o topo histórico, então ela está bem acumulada. Se a gente puder falar que as bandas de Bollinger deram uma boa fechada, agora já estão abrindo de novo, já está no segundo dia de tentativa de romper o topo histórico. O que eu chamo isso? Eu chamo trabalhar com cotações acima do topo anterior dos 20,94, 20,95 aqui, mas não consegue fechar acima desse patamar de preço. Mas bem mais fácil de operar na compra do que das outras. Simplesmente a CESP e a Transmissão Paulista estão mais congestionadas, então quando a gente tem uma congestão fica fácil de operar. No prazo um pouco mais longo, a Equatorial está numa franca tendência de alta, é uma das poucas que está em tendência de alta nesse nosso mercadinho de meu Deus aqui, que tá dificinho, chatinho. A outra que a gente chegou a comentar algumas semanas atrás, deu uma recuada, mas agora rompe o topo histórico com força, é o Ultrapar UGPA 3, né? A gente estava comentando nela nesse rompimento aqui, ela chegou a dar uma corrigida, estreitamento da banda de Bollinger, e na semana passada, na quinta-feira, um dia depois do chat, ela rompe o topo histórico, volta para testar aqui mesmo sem muito um candle positivo, e agora ela rompe o topo histórico de novo. Então outra que está
fácil de trabalhar na compra, simplesmente acho um suporte, acho uma congestão e compro o rompimento dela. Ela continua, entrada de volume, tudo bonitinho, a acumulação aqui explodindo, já rompeu o topo anterior da acumulação de distribuição, que é o indicador que eu gosto como confirmador de volume, né, para operações diárias. Então era só para dar o update nela, que a gente já tinha comentado. As médias, nem precisa falar, né, as 4 médias indicando inclinadas para cima, na ordem da mais curta para mais longa, e rompendo congestões e topos anteriores. Nesse caso a gente até teve um candle fechando bem longe aqui, né, da média, mas era o primeiro, que era o candle de rompimento, então também está tranquilo e aparentemente ameaçando fazer algum tipo de congestão aqui, mas a média já se inclinou para cima e vai de encontro a ela. Pode subir, tem tudo para subir mais um pouco e depois congestionar e a gente colocar o nosso stop, como a gente sempre gosta. Outra que já faz também semanas que a gente está falando, acompanhando, sem querer insistir muito, é a Grendene, né, que estava numa longa tendência, numa longa congestão aí, que estava salivando para quem gosta de operar rompimento, né? Chegou a dar um chacoalhão aqui, rompeu, deu um chacoalhão na árvore para pegar o stop da galera e volta a subir com força, e hoje deu um sinal um pouco mais negativo aí. No mínimo fez um fechou fora, fechou dentro, mas para quem já está acostumado do jeito de trabalhar, ela já teve um afastamento da média de mais de 10%. Quem quisesse fazer uma realização parcial nela, né, que está acompanhando toda essa movimentação, já poderia ter feito a realização no fechamento de ontem. Hoje tivemos ela fez um fechou fora, fechou dentro. A perda da mínima de hoje indicaria um teste lá da média de 21 lá embaixo, que coincide com o topo rompido dos 21,50. Então pode também fazer uma realização parcial e vir buscar ela aqui na média de 21, fazendo um trade de retorno à média, ou seja, só que fazendo a realização parcial. Então, primeira realização parcial teria sido ontem, né? Tem 3 possibilidades: fechamento de ontem ou a perda do fechamento de ontem no dia de hoje, e depois um stop aí de uma boa parte da posição na perda da mínima de hoje, que foi onde ela fechou, inclusive fechou na mínima, isso? Não, a mínima fechou na mínima de hoje. A perda da mínima de hoje seria um stop de posição para tentar buscar ela aqui já perto do topo rompido, do topo anterior rompido, ou pelo menos aqui na máxima desse candle. Então aqui está muito próximo, mas vim buscar ela próximo da média de 21. A média de 21 vai chegar, vai se aproximar, mas seria o próximo pontinho aí, sempre levando em conta. Se perder os 21,51, aí a coisa fica um pouco mais feia, que ela poderia vir testar tanto o fundo da congestão anterior, quanto a banda inferior de Bollinger e a média de 50 aqui embaixo. Isso é só para dar o nosso, como é que chama? Dar o nosso update aí. E para terminar, tem algumas que eu tinha visto, mais uma que também a gente tinha comentado há algum tempo atrás, o Cavoc principalmente, acho que você me perguntava dela. A PK, Pão de Açúcar, rompeu o topo anterior, né? Bonito rompimento, se bem que o volume poderia ser um pouco melhor, mas nesse caso o rompimento é rompimento. Ela já andou alguns dias, né? Não só rompeu a média de 21, uma entrada poderia ser aqui, mas rompeu um zigue-zaguezinho para cima, fez 4 dias de alta. Ontem fez um candle totalmente fora da banda de Bollinger, o que já poderia indicar algum tipo de realização parcial. Perdeu o fechamento, perdeu a mínima do candle de ontem e produziu um candle um pouco mais direcional para baixo hoje, com um volume um pouco acima da média aí, né? A média está em torno de 120, o volume de hoje foi 170. Desculpa, pessoal. Então também pode estar indicando um teste aqui do topo rompido no 108, 107, 107,70, 108, dependendo, de novo, se você leva em consideração o fechamento ou a máxima, que coincide com a média de 21. Então a mínima de hoje foi 109,33 e a
a média de 21 está em 106,90, então também já dá aí uns 3%, não custa nada realizar metade. Para quem não realizou ontem, a perda da mínima, realiza metade e vem buscar ela no pullback aqui. Mantém uma parte comprada, mas pode já realizar uma parte e em cima dessa parte ganhar uns 3% ou 2,5%, que já não faz mal para ninguém também vir buscar. Lado negativo, se perdeu 108,20 aqui, 108, 108,20, que também coincide com a média de 21, mesmo caso da Grendene, indicaria um teste lá no fundo da congestão, no 102 mais ou menos, que coincide com a banda inferior de Bollinger, que coincide com a média de 50. Muito parecido a pecar com a Grendene. E uma de um setor que pouca gente fala, que a gente fala, sempre a gente busca alguma coisa, bem interessante também, Eco-Rodovias, fez um fechou fora, fechou dentro aqui e andou, e agora chegando próximo lá da banda de Bollinger, da banda superior de Bollinger, próximo já ultrapassando o topo anterior, tem mais um espaço aí para subir até os 18,20, né? Hoje ela fechou 17,70, então ela tem mais uma andada aí, tem mais um espaço para andar, uma certa um espaço livre aí, né? Um caminho livre, né? Dá uma olhada na CCRO também, que está não tão parecida, mas é do mesmo setor, também pode dar uma boa indicada. Só para a gente olhar um prazo um pouco mais longo, ela vem numa congestão zona aqui, né? Então aqui uma compra, é o que eu chamo uma compra de suporte, bandas estreitas, bandas bem estreitas, uma compra que ameaçou perder o suporte, mas não perdeu, uma congestãozinha dentro de uma congestão zona, a congestãozinha ela já rompeu, vai buscar o topo da congestão zona. Bem, desculpa pessoal, valeu, foi mal. E aqui no topo já entrou para tudo indicando testar lá os 18,20. Para quem está comprado nela, para quem comprou esse fechou fora, fechou dentro aqui, agora é subir no stop ou pela mínima ou no caso de um fechamento totalmente fora da banda de Bollinger, a gente já faz aquela realização parcial. Essa é Eco-Rodovias. E a próxima que eu tinha visto, BR Mall, também um fechou fora, fechou dentro, bonitão aqui, né? Para quem pegou aí na semana passada, acho que era uma que eu ia comentar semana passada, não lembro se eu comentei ou não, mas estava na minha lista desde a semana passada. Esse fechou fora, fechou dentro por causa do candle fora da banda de Bollinger, foi lá buscar a média de 21, que era também o fundo anterior, não lembro se eu comentei ela na semana passada, mas era para eu ter comentado, estava na minha lista. E aqui ela já atingiu o patamar, né? Já atingiu a média de 21, trade contra a tendência aqui, ou retorno à média, um bom afastamento da média, tendo totalmente fora da banda de Bollinger, volume muito bom, diga-se de passagem. Para quem não entrou no retorno à média, pode ter entrado no fechou fora, fechou dentro aqui, também dos 22 para os 24, já dá quase 10%, dá uns 7%, também um trade bem interessante. Deixa eu dar um zoom aqui para... Eu tenho mania, para mim a imagem tá boa, esse aqui para vocês não tá legal. Vamos lá, aqui, esse fechou fora, fechou dentro, quem comprou também, já comprou na quarta-feira passada, que era o que eu ia comentar aqui, e aqui já tivemos dos 23 para os 24, já também são aí 5%, para quem trabalha no curto prazo, de bom tamanho aí para quem gosta. Eu acho que é isso mais ou menos que a gente é para falar hoje. Eu tinha separado mais algumas, mas ninguém perguntou. Então ficamos assim. Eu tinha separado aqui Braskem, Cosan, Estácio, HGTX, Múltiplos, Paranapanema e São Martinho, além dessas que eu falei aqui. Então, se alguém tiver alguma dúvida, escreve para mim, eu tenho prazer em responder. Meu e-mail é tgkraus@rocks.com.br. Eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de todos. Agradeço a presença de todos, vou ficando por aqui. Até a próxima. Muito obrigado. Vamos em paz e o Senhor nos acompanhe. Até a semana que vem.
Ah não, semana que vem não tem, é dia 1º de maio. É isso. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Sempre trava quando eu coloco na câmera.